À luz do Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20, eu vou pregar uma série de 2 mensagens, hoje e no próximo domingo à noite, pensando no tema Benditos e Malditos, quem é quem na visão de Jesus. Diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, porque de todas as necessidades que temos, sem dúvida a maior de todas é receber a Tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Por isso, Senhor, por misericórdia e graça, vem nutrir a nossa fé através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie a compreender a verdade. Não apenas compreendê-la, mas também colocá-la em prática. Que nesta noite recebamos instrução, sejamos corrigidos, exortados, transformados, para que possamos seguir na nossa jornada buscando conhecer o Senhor e fazer o seu nome conhecido. Abençoa a sua igreja. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. No Evangelho segundo Mateus, nós encontramos o registro do Sermão do Monte. E esse termo, Sermão do Monte, foi empregado pela primeira vez por Agostinho. E desde então a igreja tem usado essa expressão, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Esse conjunto de ensinos, que leva o nome de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é um bloco dentro da estrutura do livro de Mateus, que envolve 3 capítulos e 107 versículos. É um bloco enorme de ensino, extraordinário. A versão de Lucas, que nós acabamos de ler, é mais breve. Ela é uma espécie de resumo. Contém 30 versos. O de Mateus, 107. O de Lucas, 30. E não obstante ser menor no volume, no conteúdo, não é na riqueza, no conteúdo. Muito pelo contrário, Lucas dá um suplemento, ele dá uma informação, ele traz para nós algo que Mateus não informa, por variadas razões que eu vou entrar nos pormenores. Essas categorias dos 4 ais, as sentenças de juízo proferidas por Jesus. Há um debate sobre esses 2 sermões. É o mesmo sermão? É um sermão diferente? Observe que no verso 17, Lucas diz que Jesus, descendo com seus discípulos, parou numa planura, numa planície. Alguns até chamam essa versão do sermão de Lucas de o sermão da planície. Bem, eu acredito o seguinte, que é na verdade o mesmo sermão, por ângulos diferentes. Por que razão? O registro de Mateus é o registro da testemunha ocular. Mateus, Levi, ele testemunhou aquela extraordinária sessão de ensino de Jesus. Mateus, então, registra a partir das suas memórias. Ele testemunhou esse poderoso ensino de Jesus que nós conhecemos como o Sermão do Monte, o mais famoso dos ensinos de Jesus. Lucas, ele é um historiador. Lucas é um discípulo que se converte depois. E como historiador, escreveu 2 grandes obras, que na verdade compõem uma grande obra, Lucas / Atos.
E ele vai dizer, escrevendo a Teófilo, provavelmente um senador romano convertido à fé cristã, ou uma autoridade romana, que para compor o seu livro, Lucas/Atos, ele fez uma acurada investigação. Ele foi a campo, ele entrevistou pessoas, ele conversou com pessoas, ele anotou informações, possivelmente muitos, inclusive, dos apóstolos, ou alguns dos apóstolos. E então ele registra esse texto belíssimo para a nossa edificação. E aqui em Lucas nós vamos encontrar nesse sermão 4 bem-aventuranças correlatas a 4 palavras de juízo. 4 bem-aventuranças e os famosos 4 ais. E o que é que Jesus está fazendo aqui? Lucas nos ajuda a entender. Jesus está denunciando os valores vazios deste mundo. Jesus está denunciando um tipo de vida para a qual Deus nos chama para viver na contramão. Olha, o mundo vive assim. Essa é a natureza do mundo. Vocês, meus discípulos, devem andar no caminho oposto. Jesus não está ensinando aqui sobre o que os ímpios devem fazer, até porque são incapazes de fazer. O ensino do Sermão do Monte, quer seja na versão de Mateus, quer seja na versão de Lucas, é impossível de ser praticado por aquele que ainda não foi regenerado. De modo que o ensino de Jesus é para a igreja de Jesus, é para os discípulos de Jesus. Ele está dizendo aqui, nas palavras de Leon Morris, que existe uma exaltação daquilo que o mundo despreza e existe uma rejeição daquilo que o mundo admira. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, estas coisas são admiradas e exaltadas pelo mundo. Eu rejeito todas elas. Agora observem, estas coisas, estes valores, o mundo despreza, e é justamente esses valores que eu quero encorajá-los a viver, a encarnar. Ele está lançando o que o Stott chama de contracultura, um princípio diametralmente oposto ao que o mundo ensina. Benditos e malditos, quem é quem na visão de Jesus? Vamos pensar sobre essa temática densa, mas muito necessária. Mas antes disso, aprendendo com aqueles que vieram antes de nós, observe o que disse Lutero sobre esse sermão. Cristo nada diz neste sermão sobre como nos tornamos cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode reproduzir, se já não for um cristão e não estiver em estado de graça. Por que é importante dizer isso? Porque é muito comum, sobretudo quando, ou a partir de um homem chamado Mahatma Gandhi, que rejeitou toda a obra expiatória de Cristo, que negou a morte vicária de Cristo, que negou a ressurreição de Cristo, mas disse, o Sermão do Monte é muito bom. E propôs então que os homens vivessem o Sermão do Monte, como se isso fosse possível. E aqui está o reformador dizendo, é impossível o ímpio viver o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Ele não está dizendo, olha, faça essas coisas e você será um cristão. Não, ele está descrevendo o tipo genuíno de discípulo dele, as marcas, os valores, a natureza de quem já experimentou esse novo nascimento. E ao contrário do que alguns pensam, ele está aqui, Jesus, na versão de Mateus e de Lucas, quadruplicando Moisés, elevando Moisés a um grau altíssimo, porque a lei dizia, não matarás. E o Senhor Jesus diz, olha, isso é o que diz a lei, eu, porém, vos digo, que se alguém odiar outra pessoa em seu coração, é assassino, de modo que ninguém pode obedecer à lei, o decálogo, muito menos o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, ao contrário do decálogo, não trabalha com palavras e obras apenas, trabalha com o coração. Portanto, esta palavra é para os cristãos, é para os regenerados, é para aqueles que foram alcançados por esta maravilhosa graça. Por causa daquilo que vocês são, é o que Jesus está dizendo, vivam assim. Vocês não foram transformados? Pois bem, esse é o estilo de vida de quem já foi alcançado por essa maravilhosa graça. Nós vamos fazer aqui um exercício, hoje, no próximo domingo, a partir da via negativa. Primeiro tratar os ais, os juízos, e em seguida as bem-aventuranças. Por quê? Jesus, ele é o profeta, ele é o Davar Yavé, ele é a boca de Deus. E como profeta supremo, o próprio verbo encarnado, ele, tal como os profetas do Antigo Testamento, os oráculos vinham acompanhados de palavras de misericórdia
e de juízo. Os oráculos traziam coisas boas de se ouvir e coisas absolutamente indigestas. E nesta palavra nós vamos encontrar coisas agradabilíssimas e coisas terríveis, ditas pelo Filho de Deus. Ele vai falar sobre os benditos e sobre os malditos. Embora seja uma palavra não muito agradável para o nosso tempo, não muito comum, é a palavra que Jesus usa. Bem-aventurado e ai. Nós vamos entender o que significa esta expressão. Pois bem, o que é que significa então essa interjeição que não expressa dor? A expressão ai é uma interjeição que não expressa dor, mas uma maldição. É um lamento preditivo que tem a função de julgar. E Jesus aqui pronuncia 4. Ele diz, olha, vou descrever para vocês quem são os homens e mulheres benditos. São esses. E ele traz 4 sinais de bem-aventurança. E ele faz o contraponto. Ele diz, agora eu vou mostrar para vocês quem são os homens e mulheres amaldiçoados. Ai de tais pessoas. E começa a descrever apontando juízo. Há um biblicista, um teólogo luterano alemão, por nome Joachim Jeremias, um dos homens mais capazes. Ele diz que apenas 200 pessoas no mundo conseguem examinar o texto na língua aramaica. Eu não sou um deles. E o Joachim Jeremias, ele vai dizer que, ao analisar o texto bíblico no original, ele vai informar que o que Jesus está fazendo aqui é apresentar declarações agradáveis e indigestas, com o propósito de instruir aqueles discípulos a avaliar a própria natureza da sua fé, porque a graça que salva também transforma. E o crente não é salvo pelo que ele faz. O Sermão da Montanha, quer seja na versão de Mateus, quer seja na versão de Lucas, não é uma apologia à salvação pelo mérito. Faça essas coisas e você vai merecer a salvação. Não. Ele está dizendo que a salvação é pela graça. Mas essa graça salvadora, ela transforma a nossa natureza. E nós, salvos pela maravilhosa graça de Jesus Cristo, devemos viver um tipo de vida que o mundo rejeita, mas que é agradável a Deus. Ele está nos encorajando a avaliar a própria vida para saber se nós somos benditos ou malditos. Se nós estamos caminhando na luz ou nas trevas. Ele está se dirigindo aos discípulos dele. Então vamos fazer aqui o contraponto e o ponto. Bem-aventurados e malditos. Primeiro, malditos são os autossuficientes. Na primeira maldição, no primeiro ai de Jesus, ele condena aqueles que se sentem autossuficientes. O verso 24 diz, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Com essa primeira maldição, Jesus, observe, não está condenando o rico por ser rico. Já preguei aqui para os irmãos algumas vezes e vou reiterar o que eu disse das outras vezes. Ninguém será condenado por ser rico. O ponto aqui da fala de Jesus não é a riqueza, não é. Já disse e repito, não é pecado ser rico, embora seja extremamente perigoso. Não é pecado em si. Jesus tinha seguidores ricos, eu poderia citar alguns deles. José de Arimateia, o homem que adquiriu o túmulo no qual Jesus foi sepultado, ele era um homem de posses. Nicodemos era rico. No Antigo Testamento nós encontramos uma pleiade, usando aqui uma palavra que o Walton gosta muito, uma pleiade de homens notáveis. Abraão, Isaac, Jacó eram homens muito ricos. Jó. Então você tem vários servos de Deus no Antigo Testamento que eram homens ricos. E no Novo Testamento nós encontramos alguns também, que eram homens de posse. É bom lembrar que quando Paulo prega na ilha de Creta, um dos homens que se converte é o procônsul romano, Sérgio Paulo. Sempre houve, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e na história da igreja cristã, homens e mulheres ricos. Portanto, o que está em questão aqui não é a condenação por ser rico. Eu vou chegar onde Jesus, no ensino de Jesus aqui. Observe na história da igreja. Nesses estudos que nós estamos fazendo, eu mencionei, por exemplo, uma mulher chamada Margarida de Navarra, ou Margarida de Angoulême. Ela era irmã de Francisco I,
que foi o rei da França no século XVI. Essa mulher se converte ao protestantismo, o irmão era católico ferrenho, perseguiu a igreja na França com toda a sua força, e a sua irmã, protestante, gastou somas impressionantes para proteger os huguenotes franceses, para favorecer a obra da reforma, para publicar literatura. Ela mesma escreveu uma obra que o seu irmão condenou com nenhuma possibilidade de ser impresso na França. Essa mulher investiu recursos para a difusão do evangelho e do protestantismo no período do século XVI. Ela era uma mulher muito rica. Hoje pela manhã nós falamos sobre George Whitefield, um grande pregador inglês do século XVIII. Foi uma mulher, uma inglesa por nome Condessa de Highton, que patrocinou tanto a obra de George Whitefield quanto a de John Wesley, patrocinando construção de igrejas, publicação de literatura, de bíblias. Então nós temos na história da igreja homens e mulheres ricos, cristãos, piedosos, que usaram seus recursos para abençoar muitas vidas. Nós não podemos aceitar, por exemplo, o que disse Voltaire, um filósofo francês, que classificou os cristãos ou o cristianismo como a religião dos esfarrapados. Voltaire dizia que o cristianismo é religião dos pobres e analfabetos. É bem verdade que, como o próprio Jesus disse, graças te dou ao Pai, porque ocultastes essas coisas aos grandes entendidos e a revelastes aos pequeninos. No entanto, o cristianismo não está restrito a pobres. Muito pelo contrário, muitas pessoas de posses têm sido alcançadas pela maravilhosa graça salvadora. No entanto, qual é a questão aqui? Não há virtude meritória em ser pobre. Que quando você pega essa palavra isoladamente, mas ai de vós os ricos, o perigo é ir para o extremo e afirmar: se há uma palavra de condenação para o rico, então o pobre é por natureza merecedor. Há mérito em ser pobre, isso é extremamente perigoso. Não há virtude meritória na pobreza. Você pode encontrar um homem rico, piedoso, temente, que nem tem um coração nas riquezas, e você pode encontrar alguém que não tem onde cair morto, extremamente orgulhoso e distante de Deus. Richard Baxter, comentando o perigo e as tentações da pobreza, disse assim: a pobreza também tem as suas tentações, pois mesmo os pobres podem angustiar-se com amor àquela riqueza e abundância que nunca alcançaram, e podem perecer por amar demasiadamente ao mundo, os que ainda não prosperam no mundo. Então não há virtude em ser rico, nem tampouco em ser pobre. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que via de regra, o problema da riqueza, que não é pecado em si, é que ela traz um veneno, o veneno da autossuficiência. E o que Jesus está condenando aqui é: ai de vós ricos. Em que sentido? Ai de vocês que se acham autossuficientes, que por ter riqueza, por ter posses, por ter condição, se acham suficientes em si mesmos. Ai de vocês. E ele completa a sentença: já tendes a vossa consolação. A expressão aqui é: vocês já tiveram o pagamento integral. Vocês acham que a vida é só isso? Vocês se bastam a vocês mesmos? Ok. Vocês já têm a consolação de vocês, vocês já estão fartos, vocês já receberam um prêmio, vocês já receberam um pagamento integral. Quem põe a confiança nos bens já teve tudo que podia esperar, já teve a recompensa. No futuro, é o que Jesus está dizendo, no futuro, tais pessoas vão descobrir que são as mais miseráveis, porque a vida de um homem não consiste nos seus bens, nos bens que ele possui. Quem põe sua confiança nos bens já teve tudo que podia esperar. Portanto, qual é a aplicação para nós aqui? Não são os bens que nós temos, mas a nossa posição diante deles. A pessoa pode ter pouco e idolatrar aquele pouco. O que Jesus está condenando aqui é o espírito de autossuficiência. É muito perigoso colocar o recurso, ou colocar o coração, melhor dizendo, nos recursos. Essa declaração, então, tem um sentido muito amplo. E essa questão aqui aponta para a seguinte pergunta: qual é o sentido da nossa vida? Qual é o valor máximo da vida? Está debaixo de maldição e juízo o homem que coloca o seu coração nas suas posses. O indivíduo que se sente autossuficiente. Eu trabalhei por 6 anos no Jardim Botânico, na Igreja Batista do Jardim Botânico. E muitas vezes nós evangelizamos numa das áreas mais nobres do Rio, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, aquele entorno ali. E era muito comum
ao abordar pessoas, ou até mesmo em cultos no lar, onde alguém convidava um amigo não cristão, pessoa de posse, que tem uma certa condição, é perceptível que na mente dessas pessoas, no coração dessas pessoas, embora muitas vezes elas não verbalizem, é o seguinte: eu não preciso. Elas acham que por ter certas coisas, elas não precisam de Deus, do Evangelho, que essa mensagem é muito boa, mas para aqueles que precisam de uma amuleta, ou de uma bengala para caminhar, de uma falsa esperança para continuar caminhando. É esta questão que Jesus está condenando. Ai de vós, os autossuficientes, porque vocês já tiveram a recompensa. No futuro vocês vão perceber, vão constatar que vocês são os mais miseráveis. Isso pode acontecer com uma igreja? Isso pode acontecer com um cristão? Mesmo tendo pouco? Pode. Nosso coração é o nosso maior inimigo, nosso coração corrompido. Olha o que a igreja de Laodiceia teve que ouvir dos lábios do próprio Cristo ressurreto. Pois dizes, ele está se dirigindo a uma igreja, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Os cristãos de Laodiceia, à medida que prosperavam, começavam a ser ludibriados a acreditar que estavam suficientes, eram suficientes em si mesmos. Sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. Essa mentalidade, ela é extremamente perigosa. E é aqui que Jesus diz: ai de vós, os ricos, ai dos que confiam nas suas riquezas. E mesmo aqueles que não têm posses, repito, podem incorrer nesse erro, o erro da autossuficiência, ou que vem sendo chamado recentemente de ateísmo prático. É um indivíduo que crê em Deus, afirma que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. No Salmo 62, o verso 10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Vamos repetir juntos? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Irmãos, nós lutamos muitas vezes por coisas que não têm nenhum valor. É muito fácil sermos ludibriados a acreditar que certas coisas poderão dar significado à nossa vida. Eu tenho conversado com tantas pessoas que chegam lá na frente, olham para trás e dizem: poxa, como eu joguei a minha vida fora correndo atrás do vento. A expressão que Salomão usa, e ele era um homem de muita riqueza, é vaidade, é a figura da bolha de sabão. Você corre atrás do vento. E há muita gente assim, achando que é autossuficiente, mas quando chega lá na frente, se arrebenta por completo, perde a família, perde a saúde, se encontra num estado de total miséria existencial. Ela percebe que não valeu a pena, já tiveram o seu pagamento, viveram como se Deus não existisse. Há muita gente estressada, doente, porque faz dos bens, dos tesouros deste mundo, o sentido maior da vida. Os dons de Deus é para nos abençoar e não para ser um fim em si mesmos. O John Wesley, em um sermão muito interessante sobre 1 Timóteo, quando Paulo fala dos perigos da riqueza, ele disse assim: vocês sabem que em buscar a felicidade dos ricos, vocês estão apenas esforçando-se para beber em taças vazias. E mesmo que elas sejam pintadas e disfarçadas, sempre tão finamente, elas ainda estarão vazias. É o ludibrio de achar que você pode encontrar contentamento e sentido, propósito existencial em coisas, em bens, em tesouros. Jesus está dizendo: ai de vós, vocês são malditos, porque vocês estão buscando numa taça vazia aquilo que só o Evangelho pode oferecer. Tais pessoas estão malditas. Quem são os benditos? Benditos são os necessitados. É por isso que Jesus Cristo está colocando aqui um contraponto. O mundo valoriza tais pessoas. Se tem dinheiro, é valorizada. Se tem fama e glória, são valorizadas. Mas Jesus disse: não é assim no reino de Deus. Tais pessoas estão debaixo de juízo, mas são benditos os necessitados. E aí observe, Lucas 6, verso 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Primeiro ele fala da bem-aventurança do pobre, e depois faz juízo sobre o rico. Mas tanto a palavra riqueza quanto a palavra pobreza aqui precisam de algumas explicações. Mas antes disso, vamos ver a palavra bem-aventurados. Eu tenho aqui duas versões. A versão na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, não traz a expressão
bem-aventurado traz a palavra feliz. A Tebe, por exemplo, que é a tradução ecumênica da Bíblia, também traz a palavra feliz, mas não é a melhor expressão. A expressão mais adequada aqui é bem-aventurado. Não é errado usar a palavra feliz, tá? Felicidades, cumprimentar alguém desejando isso. Mas no ensino de Jesus aqui, a palavra bem-aventurado, ela comunica mais o que Jesus quis ensinar do que a palavra feliz. Eu vou explicar por quê. Eu já preguei sobre isso aqui num sermão que eu falei sobre a necessidade do contentamento. Deixa eu mostrar essa diferença etimológica. Primeiro, a palavra felicidade vem de uma palavra aí, eudaimonia, e significa o seguinte: estado de satisfação completa devido à situação no mundo. Era a palavra que os gregos apreciavam, Tales, por exemplo. Então, quem é o homem feliz? O homem feliz é aquele que tem um corpo são e forte, boa sorte e uma alma bem formada. Então, o indivíduo feliz é aquele que desfruta de bens, saúde, circunstâncias favoráveis. Essa é a mentalidade do mundo. Se o indivíduo tem dinheiro, tem saúde, ele é favorecido pelas circunstâncias, ele é feliz. Mas eu pergunto, você tem gerência dessas coisas? Não. Você está saudável hoje, amigo. Amanhã a sua saúde pode ir embora. E não adianta procurar o apóstolo Y ou o apóstolo X. Nós não temos gerência da nossa vida, irmãos. Nós não temos gerência da nossa vida. Então a pergunta é, quem são os bem-aventurados? São aqueles que têm saúde, dinheiro, fama, poder, glória. Jesus diz, bem-aventurados sois os pobres. A palavra bem-aventurados aqui é de outra natureza. A palavra é makarios, que significa estado de satisfação completa. Observe, perfeitamente independente das vicissitudes, das instabilidades no mundo. É algo que vai para além das circunstâncias. Porque o cristão, ele não recebe uma apólice de seguro na sua jornada para a glória. Ele pode, na sua jornada, perder a saúde, perder a família, passar por tragédias, ser economicamente empobrecido, como muitos dos nossos irmãos em países de regime totalitário, como muitos dos nossos irmãos em regimes cuja economia está a frangalhos, por exemplo, nossos irmãos em Cuba, quando um cubano ganha por mês $15. Pessoas economicamente empobrecidas, mas a bem-aventurança não está nem na saúde, nem nas riquezas e nem outra coisa, senão numa satisfação interior, na alma, essa paz que ninguém pode tirar. Jesus disse, a minha paz vos dou, essa bem-aventurança, esse sentimento de beatitude, de ser abençoado. Pois bem, essa expressão bem-aventurados, o makarios, já era usado pelos filósofos na Grécia, como Sócrates, por exemplo, Platão, Aristóteles, mas foi a tradição cristã que usa esse vocábulo e dá concreção ao uso dessa palavra, aplicando-a ao Evangelho. E no latim a palavra que aparece é beati, o bendito, o abençoado. Observe esse verso, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E a pergunta é, se bem-aventurado é ter esse sorriso de Deus sobre nós, quem são os pobres aqui mencionados? Quem são essas pessoas acerca das quais Jesus disse, vosso é o reino de Deus? O que significa ser pobre de espírito? Os comunistas gostam muito desse verso, porque eles fazem da pobreza um mérito, achando que pelo fato de ser pobre, o indivíduo tem direito ou merece ser salvo. Quando, na verdade, a história vai mostrar que, quando a Bíblia diz que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus, que não há um justo nem um sequer, isso engloba todos os homens em todas as categorias econômicas e sociais. O que é que Jesus está ensinando aqui? Ele não está falando da pobreza material necessariamente. Ele está falando do indivíduo que vê a si mesmo diante de Deus como alguém completamente carente da misericórdia. Ele não está falando necessariamente da condição financeira, porque vocês sabem que há muito pobre orgulhoso, miseravelmente orgulhoso, acerca dos quais Jesus disse, vocês também são malditos, porque não enxergam a sua miséria existencial e não clamam por misericórdia. O texto, esse mesmo texto lá em Mateus, diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, amplia a visão, porque deles é o reino de Deus. Qual a relação entre pobres
e humildes de espírito. É essa que eu estou dizendo a vocês. Os pobres de espírito, os humildes de espírito, são aqueles que se veem como carentes, pobreza espiritual, miséria espiritual, carente da graça. Deus só salva homens e mulheres que veem a si mesmos como necessitados. Não foi isso que Jesus ensinou? Eu não vim curar os sãos, mas os doentes. Vocês estão bem? Está tudo ok com vocês? Sigam o caminho de vocês. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ele está usando de ironia, porque todos estão doentes. Todos estão enfermos na alma, todos os homens estão distantes de Deus. Mas algumas pessoas não conseguiam enxergar a sua miséria. E ele disse, para vocês não há cura. Não há a possibilidade de vocês entrarem no reino porque vocês se veem como suficientes em si mesmos. Vocês são malditos porque vocês são autossuficientes. E o reino de Deus é para os pobres, para os humildes de espírito, para aqueles que dizem, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Salmo 40, verso 17, Salmo de Davi, um homem rico. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Por que Davi disse, eu sou pobre e necessitado, se ele era um homem muito rico? É nesse sentido que Jesus está ensinando. Ele olha para si e vê miséria, trevas, perdição, não tem justiça própria. Ele é um homem completamente vazio. Ele fala, Deus, eu sou pobre, eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É um homem nesse estado, nessa condição, que pode ser salvo pela misericórdia. Malditos são aqueles que não têm nada, apesar de ter coisas. Benditos são aqueles que, tendo ou não tendo coisas, fizeram de Deus o bem último de sua vida. Esses sim serão recompensados. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. O John Stott lança a luz sobre essa passagem quando ele diz assim, ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual ou, falando claramente, nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além de juízo de Deus, nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Está aqui a descrição do homem miserável. Está aqui a descrição do homem que não tem do que reivindicar. Ele não pode ostentar nada diante de Deus, é só miséria. Este indivíduo pobre, miserável, que abre o seu coração e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é justo nas suas palavras ao afirmar que eu sou miserável, transgressor da lei. É para essa gente pobre, independente da condição financeira, que os portões da eternidade são abertos. Portanto, Lucas e Mateus estão dizendo a mesma coisa, em ângulos diferentes. Eles estão falando que existe o perfil do homem abençoado, que é aquele que vê a si mesmo como um pobre de espírito. E existe uma maldição, um juízo, para aqueles que são autossuficientes. São os mais pobres. Se apegam às coisas que não podem carregar. Ou como disse um velho pregador, não há carro de mudança no cemitério. Nada poderá ser levado. Tudo fica. O que vai é um indivíduo. Com a justiça de Cristo ou sem a justiça de Cristo. Não há esperança para aquele que comparecer diante de Deus sem a bendita justiça do nosso Senhor. A pergunta é, você é maldito ou bendito? Você se julga autossuficiente ou pobre aos olhos de Deus? Olha o que disse João Calvino sobre essa passagem. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Reduzido a nada. Em que sentido? Humilhando a si mesmo. Somente esse que espera na misericórdia é que é pobre de espírito. Tiago vai nessa mesma direção e diz assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que Ele prometeu aos que o amam? A ironia aqui é que os que julgam ricos e autossuficientes são os mais miseráveis, tanto no tempo quanto na eternidade. E a parábola que Jesus contou de Lázaro e o homem rico aponta para isso. O mendigo e o homem rico. Aqui, a realidade era completamente diferente. Um desfrutava dos prazeres dessa vida e vivia como se Deus não existisse.
Mas quando ambos cruzaram os portões da eternidade, o quadro mudou completamente. O que era rico aos olhos dos homens se tornou mais miserável. E aquele que era rejeitado, pobre aos olhos dos homens, se tornou herdeiro de um reino que jamais terá fim. Provérbios 13, 7 diz: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Por que é importante fazer essa diferença? E o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Eu vejo tantos crentes reclamando da vida. Há no nosso meio um perigo muito sutil de imitar ou desejar ter a vida dos homens e das mulheres, os ricos, sobretudo nessa era da informação, não é? Das celebridades, o perigo, como disse o Saltério, o Salmo 37, não tenhas inveja dos malfeitores, não busque para você um tipo de vida que Deus reprova. Eu não estou falando que você não pode buscar ter uma melhor condição de vida, não, mas o perigo é, você já é muito rico, e o perigo é não enxergando essa riqueza que vai para além do aqui e agora, você começar a se queixar do que não tem e perder de vista aquilo que está prometido desde a fundação do mundo. Me recordo de uma história, havia um garoto no interior da Bahia, seu avô tinha uma fazenda de cacau, na época em que o cacau era moeda de ouro do sul da Bahia. E houve uma colheita muito próspera, e a moeda era o cacau. E o seu avô trocou parte da colheita numa C10 Chevrolet, branca, linda, escalotas prateadas, o painel cromado, o volante com símbolo, linda. E voltando da concessionária, quando ele parou numa padaria, o seu avô, as pessoas olhavam para o carro, era o carro. Enquanto o seu avô vai buscar os pães, o menino começa a olhar que todos estão olhando para aquele carro. E o menino então pergunta para sua mãe: mãe, nós somos ricos? E a sua mãe crente, mulher piedosa, diz: filho, nós somos ricos da graça de Deus. Esse é o nosso tesouro, ricos da graça de Deus. Tudo passa, mas o tesouro que nos está prometido e que foi comprado pelo sangue de Cristo jamais será consumido. Esse é o ensino por trás dessa mensagem. O perigo, a sutileza de, sendo ricos aos olhos de Deus, nos empobrecermos aos olhos do mundo. Malditos são os suficientes em si mesmos e benditos são os necessitados. O outro elemento dessa dupla é o seguinte: malditos são os saciados. O verso 25 diz assim: ai de vós os que estáis fartos agora, porque vireis a ter fome. Vou ler mais uma vez. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Essa sentença de juízo é muito similar à outra, quando Jesus condena a riqueza e fala da importância da pobreza de espírito. Mas há uma sutileza aqui, há um elemento sutil aqui. Qual é? O erro e a ilusão, observem, da saciabilidade longe de Deus. Ele está, de modo brilhante, nunca houve nem jamais existirá um mestre como Jesus. Então ele está ensinando sobre a alma humana, ele está falando sobre o coração, ele está falando sobre a realidade. Então ele começa a argumentar, estabelecer ponto a ponto. Ele diz: olha, primeiro ele fala da riqueza, ai de vós ricos, porque você já tem a recompensa de vocês. Mas agora ele chega e diz: ai de vós que estáis fartos. Por quê? Vocês vão ter fome. Ele está falando aqui daquelas pessoas que estavam saciadas sem Deus. É o indivíduo que diz: para que eu preciso dessa mensagem? Para que evangelho? Para que igreja? Cristo, Salvador, sim, tudo bem, talvez lá no final da minha vida. Para essas pessoas saciadas em si mesmas, Jesus disse: vocês estão fartos, vocês vão ter fome. E essa fome que vocês vão experimentar jamais será saciada. Repito, não é pecado ser rico, mas é extremamente perigoso, pois a riqueza, segundo Paulo, escrevendo a Timóteo, tende a inflar o ego dos homens, tornando-os satisfeitos e suficientes longe de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é que é maldito o homem que tem satisfação no coração, se é que é possível ter plena satisfação,
longe de Deus. Ele não está falando de fome física, ele está falando de fome espiritual. O Morris diz assim, Leon Morris: os satisfeitos normalmente permanecem satisfeitos durante a vida. Jesus está se referindo à realidade final. No reino de Deus, são estes homens, que são os indigentes, um dia perceberão isto por si mesmos. Então, aquelas pessoas que vivem como se Deus existisse, gabando-se da sua glória e do seu suposto poder, no futuro, eles vão perceber, de modo irremediável, que são os mais miseráveis, sem nenhuma possibilidade de mudar esse quadro. Porque depois que o indivíduo cruza os portões da eternidade, não há mais esperança. É apenas constatação e juízo, de justificação ou de condenação. Tiago fala nessa mesma direção e afirma assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. E Tiago está se dirigindo para um grupo de pessoas, na sua maioria judeus convertidos à fé cristã, que estavam vivendo como se tudo fosse somente aqui, desse lado da existência. Então Tiago está dizendo, olha, vocês estão vivendo nababescamente, vocês estão vivendo como reis e rainhas, estão vivendo como se Deus não existisse, estão vivendo tão somente nos seus prazeres. Tem desengordado o vosso coração. Essa figura de linguagem aqui é para o indivíduo que vive somente para o seu prazer, em busca da felicidade como fim último. E aí Tiago então disse, vocês são miseráveis. Que perigo estar saciado longe de Deus. Isso é tão antigo, tão denso, que um dos homens mais brilhantes no exame da alma humana, um cristão francês chamado Pascal, Blaise Pascal, em seus Pensamentos, uma obra fantástica que coletou muito de seus escritos, disse assim, o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, o que ele tenta em vão preencher com coisas ao redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Então o indivíduo vive cultivando ídolos no seu coração, tentando encontrar paz, felicidade para a sua alma, em prazeres, em coisas, em riquezas, em títulos, em glórias. Isso está muito presente, impregnado na igreja, irmãos. A mentalidade idólatra do nosso meio. Nós fomos cooptados por essa cultura de ter, de ganância e cobiça. Nós cantamos e pregamos, falamos sobre Cristo nosso tesouro, Cristo nosso bem, mas no fundo, nosso coração está cheio de ídolos. E um desses ídolos que perturba a nossa alma é o desejo de ser grande, o desejo de ser glorioso, o desejo de ser suficiente em si mesmo, desejo de ter saciedade longe de Deus. Há um vazio existencial que só Cristo pode preencher. Eu costumo dizer, em particular, aqueles que tiram férias de modo inadequado. O que seria tirar férias de modo inadequado? Férias é um período estabelecido no Antigo Testamento como um sinal evidente da imagem de Deus em nós. Deus descansou, não é porque ele estava cansado, ele descansou no 7º dia, como um memorial da criação. Ele estabeleceu uma estrutura no Antigo Testamento que não é apenas para os cristãos, mas para o mundo. Tanto é que quando os soviéticos tentaram mudar a semana de 7 dias e colocaram uma semana de 10 dias, não deu certo. Essa estrutura de 7 dias, essa estrutura de um dia na semana, essa estrutura de 30 dias no mês, de 30 dias no ano, isso foi estabelecido pelo Criador. Mas qual o ponto? O indivíduo está cansado. Sua mente está cansada, seu corpo está cansado, problemas dos mais diversos. Então ele vai tirar suas merecidas férias. Só que, por melhor que sejam as suas férias, pensa no lugar
top de linha. Férias sem Cristo é cansaço. Porque você pode descansar sua mente e o seu corpo. Se a sua alma não encontrar refrigério aos pés de Cristo, ao término de 30 dias, você estará tão cansado quanto no primeiro dia. Por quê? Há algo em nós que nada ou ninguém pode preencher senão o bendito ressurreto Filho de Deus. É por essa razão, fundamentalmente, que pessoas em campos de trabalho extremamente penosos, em comunidades carentes, por exemplo, campos missionários extremamente adversos, sem nenhuma possibilidade de refrigério, mas que ao dobrar os joelhos recebem algo do céu que nenhum lugar do mundo lhes poderia oferecer. Por quê? A presença renovadora de Cristo. Onde o Senhor opera, há descanso na alma. E uma alma descansada afeta o corpo. Assim como uma alma pesada, angustiada, culpada, perturbada pelo pecado, afeta o corpo. Muito do que nós chamamos de cansaço é, na verdade, o veneno da serpente. Nada drena mais as suas energias do que os seus pecados. De modo que, tire férias, busque descansar, mas não deixe Cristo em casa. Não deixe Cristo em casa. Férias sem Cristo é perda de tempo. Caminhando, malditos são esses, os que estão saciados em si mesmos. E quem são os benditos? Benditos são os famintos. Eu não estou falando daquele clube de futebol, tá? Quem são os famintos? Lucas ensina: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Quem são esses? Mateus acrescenta: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele fala de fome e Mateus acrescenta: fome de justiça. Justiça na Bíblia tem 3 aspectos. Isso é importante dizer, sobretudo no nosso tempo, né? Onde essa palavra tem sido violentada e esvaziada, e outro conteúdo no meio aí, muito crente comprando pacote. Mas isso não é cristianismo, é outro ponto. Eu vou falar sobre isso em outra ocasião, mas vamos lá. 3 aspectos dessa palavra justiça. Primeiro tem um aspecto legal, que é a justificação diante de Deus. Então, legalmente, nós somos justificados por meio da obra de Cristo. Então, justiça forense, justiça legal. Há o aspecto da justiça social, que é a libertação das opressões. Como, por exemplo, os hebreus foram libertos daquela opressão da escravidão egípcia, que era um símbolo da escravidão espiritual também. Então, existe essa justiça social, ok? Mas o ponto aqui na fala de Jesus é a justiça moral. Quando ele diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, ele está falando da justiça moral. O que significa isso? Gente que anela viver uma vida santa diante de Deus. Bem-aventurado é o homem que tem sede de justiça, que tem fome, que quer viver a vida que Deus espera que ele viva. Bem-aventurado é o homem que diz, olha, eu não posso viver assim. Por conta da tua graça em mim, eu preciso ter fome e sede de justiça. Eu preciso obedecer a sua lei, Senhor. Não para merecer salvação, mas para expressar gratidão e obediência ao Senhor. É o tipo de pessoa que diz, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso ser cada vez mais parecido com Cristo. É o faminto espiritual, é aquele que reconhece e afirma, eu preciso ser transformado por Cristo. Essa fome de justiça, ela é sinal de bem-aventurança. O Paul Washer tem uma história muito interessante. Quando ele ainda estudava no seminário, ele estava atormentado, angustiado por conta dos seus próprios pecados, seus próprios fracassos. É muito comum isso naqueles que são crentes, verdadeiramente crentes. Nenhum de nós pode estar conformado ou satisfeito com a nossa vida espiritual. Quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos quão distante nós estamos do padrão de Deus, e o padrão de Deus é Cristo. Quantas mazelas, não apenas coisas erradas que nós fazemos, mas também coisas certas que nós deixamos de fazer. Há um padrão, há uma justiça inalcançável a nós. Bem-aventurados que têm fome, que querem mais e mais de Cristo, mais e mais da sua santidade. E o Paul Washer estava nessas crises, angústias. Ele procura então o reitor do seminário
Ele abre o coração e conversa e abre o coração e diz: olha, eu me sinto um homem miserável. Eu estou tão distante do padrão, eu olho para Cristo e olho para mim, eu vejo quão diferente. Ele começa a abrir o coração e diz: olha, eu tenho fome, eu preciso buscar mais a Cristo. Na hora que ele termina de falar, o reitor levanta-se da cadeira, dirige-se até ele, impõe as mãos e diz: eu declaro que você é um bendito. Ele ficou assim olhando. Só um homem que anela pela justiça de Cristo, que busca imitar o caráter de Cristo, é bendito. Não é aquele que se acomoda nos seus pecados e diz: bem, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O miserável ainda usa a Bíblia. Não é verdade? Vocês estão rindo, né? Nós somos tentados a usar máscaras, sobretudo em uma sociedade barulhenta, festiva, que impede a reflexão. Ai dos que se julgam saciados, ai dos que dizem: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ai de tais pessoas. Ai dos que tentam saciar sua fome espiritual com festa, praia, shopping center, balada, curtição. Tais pessoas estão morrendo de fome, porque por trás de todos esses anseios está uma busca por algo que só o Evangelho pode dar. Cristo e tudo que vem acompanhado com ele. Amós lançou uma profecia que se cumpre desde então. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Há um tipo de fome que o ímpio experimenta e que vai experimentar com mais intensidade. Que fome é essa? A fome da justiça de Cristo, a fome da santidade de Cristo. E nunca mais poderá ter a oportunidade de saciar, porque esse é o tempo de buscar. Bem-aventurados são os famintos, que desejam, que ardem de desejo, que têm fome e sede de justiça. Eu quero finalizar lendo para vocês duas poesias. Uma está no Cantor Cristão, no hino 231, Vem, Filho, vem. Diz assim a poesia: do país distante, onde tu não tens pai, nem pão, nem casa, vem, filho, vem. Ó, contempla a mesa, que fartura tem, tu estás faminto, vem, filho, vem. No país distante, tal como o pródigo, só há escassez. No primeiro momento, ludibriado, ele se sente saciado. Há dinheiro, há prazeres, há supostos amigos, tudo parece ir muito bem. Mas a narrativa diz: Jesus, e começou a passar necessidade. E agora o homem se encontra nessa fome existencial. E o hino, reverberando a fala de Jesus na parábola do pródigo, diz: do país distante, onde tu não tens pai, nem pão, nem casa, vem, filho. Contempla a mesa é o próprio Cristo. Tem fartura, tu estás faminto? Vem, filho, vem. Ô meu irmão, bem-aventurado é o que tem fome de Cristo. Bem-aventurado é o homem que tem sede de Deus, sede do Evangelho. A outra poesia, anônima, diz assim: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Mal a tua fonte corro, lava-me, Salvador, ou morro. Poesia que reverbera a Escritura. São esses famintos, miseráveis, pobres, carentes, necessitados. É sobre tais pessoas que Cristo diz: tu és bendito. Há aqueles que se julgam bons, autossuficientes, que estão fartos, que vivem como se Deus não existisse. Ai de vós, vocês vão ter fome, vocês terão sede, vocês passarão necessidade, porque desprezam o verdadeiro tesouro, e o verdadeiro tesouro é o Evangelho. Um homem chamado Eugene Peterson, já bastante idoso, um norueguês, que vive nos Estados Unidos, um grande pensador, pastor, ele escreveu alguns bons livros, que me ajudaram muito, no final da década de 90, início do meu seminário. E, alguns anos atrás, ele publicou uma paráfrase, chamado A Mensagem. Ele pegou, porque é um erudito, tanto em Antigo quanto em Novo Testamento, ele fez uma paráfrase da Escritura, chamado A Mensagem. Não é uma versão da Bíblia, é uma paráfrase, uma interpretação livre, mas muito interessante.
Eu queria ler para vocês a paráfrase do Eugene Peterson desse texto que nós lemos. Abençoados são vocês quando não tem nada para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Mas coitados de vocês que amam seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Coitado de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm. Vocês passarão necessidade. Eu oro para que você seja um bem-aventurado e não um maldito. E só há bênção para aqueles que olham para Cristo como tudo em sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem a gente segue na leitura desse texto.